Está começando mais um episódio do podcast Negócios do Agro. E antes da gente dar início, quero fazer um agradecimento especial para quem torna esse conteúdo possível, a AgroTravel, a agência de viagens oficial do agronegócio. Hoje minha convidada é engenheira agrônoma com mais de uma década de experiência em nutrição de plantas e fisiologia vegetal e atua como gerente de marketing bio e nutrição Brasil na UPL. Seja bem-vinda, Luciane Balzan. Olá, Fábio. Olá a todos que estão assistindo, escutando. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje, Fábio. Muito bom. Luciane, para a gente começar aqui, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória, né? Então, como é que o agro surgiu na sua vida e como é que você começou a se interessar por esse caminho? E aí também, se você puder comentar já como foi essa transição da parte técnica para a parte do marketing também, é um negócio que me dá muita curiosidade de saber como é que foi. Fábio, a minha família ela já trabalha com agricultura desde que eu nasci. Então, eu fui criada no interior do Paraná, né? Meu pai e minha mãe moram lá até hoje. E por incrível que pareça, eu não tinha uma ideia de ir para a parte de agronomia, tudo logo de cara, né? Eu primeiro fiz faculdade relacionada à química, aí eu comecei a fazer estágio no laboratório de solos, né, da faculdade, e aí eu tomei gosto e fui para a área de agronomia também. Então, formei no Paraná. No início, trabalhei mais a parte de campo, eu trabalhei num grande grupo no Mato Grosso, trabalhando em trabalho mais de fazenda mesmo, trabalho mais pesado, né, para ter uma experiência mais técnica. E aí depois eu resolvi mudar para a área corporativa, né, então aí eu migrei um pouquinho, fiquei um pouco no Paraná, mas a grande parte da minha carreira foi no Mato Grosso. Mato Grosso, eu Uhum. morei em várias cidades no estado, trabalhando principalmente com a área de desenvolvimento de mercado, que é uma área que eu gosto bastante. Então, é uma área que você consegue trabalhar a parte técnica e, ao mesmo tempo, você tem um contato muito grande com produtores, consultores, né? Você está mais numa vivência de campo. E Uhum. aí, Fábio, surgiu a oportunidade, depois de um tempo, de ir para a parte de marketing de produtos ou desenvolvimento de produtos, né? E aí foi quando eu passei para São Paulo. E aí foi uma mudança drástica, né? Porque você sai, geralmente morando em cidades pequenas, passar a morar em São Paulo, dá um medinho no início, né? Mas eu queria um desafio novo, então foi uma rotina, né, de São Paulo totalmente diferente, escritório, e também mudar um pouco a chavinha, né? De estar um pouquinho atrás, né, das cortinas para olhar para a parte de desenvolvimento de produtos, que é uma área que eu gosto bastante. Então, Uhum. eu acho que o grande desafio de mudar de uma parte mais técnica para o marketing é que você precisa aprender a traduzir o que você está vendo na parte técnica de uma forma mais simples. Você precisa começar a olhar mais para a parte de como que eu faço isso chamar atenção no marketing, né? O que vai ser um slogan de um produto? O que vai ser uma inovação, um projeto novo para a gente começar que vai ser lançado daqui tantos anos? Então, acho que esse é o desafio. Então, primeiro eu fui para o marketing e aí eu comecei a estudar, fazer MBA, me aprofundar um pouco mais na parte do marketing em si para me ajudar nessa jornada. E aí estamos aí até hoje, né? Estou com em torno de 6 anos aí trabalhando em São Paulo já nessa parte aí de relacionada ao marketing e produtos. Legal. Bom, acho que, pelo menos dentro do agro, o que eu tenho visto muito é isso, né? De as pessoas terem um background bem técnico mesmo antes de ir para o marketing, né? E acho que isso é fundamental também para conhecer essa parte lá mais no campo ali direto, mais técnica, para você poder atuar de uma forma mais estratégica também em como fazer o marketing, como comunicar essa parte dos produtos, né? Você tem visto isso também com outras pessoas que você conhece da área? É normal? Você vê como normal esse movimento? Ele é bem normal e assim, depende um pouco do direcionamento que você dá para sua carreira, Fábio. Porque tem áreas que você pode ser mais generalista e ele, de certa forma, isso te abre também outras portas, né? Então, por exemplo, tem áreas de marketing que você olha mais para a parte de pricing, a parte de acesso, e aí é muito entender o jeito do agro. Agora, tem áreas como essa que eu venho atuando, que é mais direcionada ao marketing de produtos, que você precisa ter um background forte.
Porque, por exemplo, você vai ter muitas discussões técnicas, né? Eu participo de Uhum. muitas reuniões aqui, tanto com outras empresas que você está buscando, por exemplo, outros ativos, outras coisas diferentes para você trazer para dentro do seu portfólio, e com empresas de fora também, com times de fora da empresa. Então, se você não tiver um background bom, você pode estar, às vezes, sendo induzido a trabalhar com algumas soluções que, no fim do dia, ou não vai te dar tanto resultado, ou você pode ter alguma dificuldade, por exemplo, de conseguir traduzir isso ou dar os direcionamentos corretos para um bom desenvolvimento. Então, principalmente aqui, sim, precisa ter um background. Tem outras áreas que nem tanto, né? Aí é mais um direcionamento mais geral, assim, que você consegue trabalhar mais a parte estratégica, né? Uhum, bacana. E, Luciane, eu imagino que todos que estão nos ouvindo conhecem a UPL, mas para quem ainda não ouviu falar da empresa ou não conhece, eu queria que você contasse um pouquinho da empresa, quais são as principais linhas de produtos. Bom, a UPL, ela é uma empresa que ela atua aqui no Brasil fortemente, mas ela é uma empresa global, né? Ela tem a sua sede na Índia, então ela é uma empresa já com décadas, né, de história, e ela está presente em mais de 138 países. Então ela tem uma presença global muito forte. E aqui no Brasil, a gente tem uma atuação em todos os estados, a gente tem, né, o nosso time aqui no Brasil, e ela atua em vários segmentos. Então, o mais forte é a parte de crop protection, então ela tem todo um portfólio de herbicida, inseticida, fungicida, que acaba tendo, né, o maior volume, e ela também nos últimos anos tem investido fortemente na parte de biosoluções. Então, a gente tem um segmento separado só para biosoluções, né, dentro da empresa, mas a gente tem Uhum. trabalhado muito, né? A parte de portfólio para trazer inovação, a nossa parte de acesso, tanto estratégias de venda via distribuição quanto venda direta. Né? Hoje a gente tem uma joint venture chamada Origio, que ela atua em todo o Cerrado brasileiro com foco em venda direta, além de outros negócios, né? Aqui no Brasil, a UPL também tem negócio relacionado à parte de sementes, a parte de distribuição também, inclusive tem uma fazenda no Mato Grosso que ela usa como uma fazenda modelo também, então ela tem uma série de diversificações aí de negócios aqui dentro do Brasil. Bacana. E o Brasil, imagino que deve ser um dos principais mercados aí para a empresa, falando do globalmente, né? Deve ser um dos principais mercados. Aqui no Brasil, vocês têm desenvolvido soluções específicas para os problemas aqui locais, ou a empresa faz esse desenvolvimento de produtos de uma forma mais global e geral, assim, pensando em outros países também? A gente tem alguns caminhos para desenvolvimento, né? Então, hoje a UPL, a gente recebe algumas soluções de fora. Então, por exemplo, a gente tem times globais que obviamente, eles têm muito mais contato, muito mais acesso, né, para recursos, para tecnologia. E então eles trazem, por exemplo, algumas tecnologias aqui para o Brasil, que aí podem ser usadas mundialmente, e nós aqui do Brasil também somos muito ativos no desenvolvimento de novas soluções. E isso vem muito de acordo com o que você falou. O Brasil é uma potência, né? É uma das áreas que a gente maior tem potencial mundial como país. Então a gente tem essa flexibilidade de poder desenvolver soluções específicas para o Brasil também. Vamos pensar, um país que é menor, que tem um potencial menor, provavelmente ele já vai ter menor dificuldade por causa de potencial, né? Mas no Uhum. Brasil, a gente tanto busca soluções que vêm do global e que são lançadas no mundo inteiro, mas também e essas soluções, mesmo vindo de fora, a gente faz todo um estudo, né, de vários anos para entender a tropicalização e se as recomendações aqui são diferentes de outros locais, por exemplo. Né? Uhum. E aí a gente tem essa flexibilidade, a gente tem toda uma estrutura aqui de desenvolvimento, de formulação, de estruturas de pesquisa e desenvolvimento que nos suportam a ter essa via de mão dupla, né? Tanto oferecer para fora ou específico para o Brasil ou trazer é, outras soluções. E eu acho que um ponto interessante de ressaltar é que quando você tem uma presença global e é uma estrutura de pesquisa em vários países, isso ajuda muito do ponto de vista intelectual, porque você tem pessoas do mundo inteiro, né,
trazendo o seu background, a parte de recursos, que aí você tem acesso a vários ativos diferentes, né? Você tem a possibilidade de estar muito à frente do que uma empresa apenas regional, por exemplo, né? Não que o Uhum. trabalho regional ele também vai ser bem feito, mas você acaba tendo mais acesso, mais oportunidades, né? Sim, com certeza. E Luciane, você recentemente aí, já faz alguns anos, mas a questão dos bioinsumos é algo que tem explodido, né? Tem se falado muito disso, é o assunto do momento. Eu queria que você comentasse aí quais, você comentou que a UPL tem produtos nessa linha de biosoluções, e então eu queria que você falasse um pouco quais são, e também da questão do desenvolvimento disso, porque o Brasil é muito criticado, né, por esse tema de químicos e tudo mais, e a gente vê que o Brasil é um dos maiores usuários aí de biosoluções. E aí eu queria saber essa parte de desenvolvimento também, se a empresa, com a visão global da empresa, se ou tem se desenvolvido muito mais coisas pensando no Brasil para essa área, ou se outros países também estão tendo essa preocupação e buscam essas novas tecnologias aí. Acho que a parte da preocupação ela é global, né, Fábio? Ainda mais se a gente Uhum, for ver algumas restrições, principalmente se for pegar a Europa, por exemplo, tem várias restrições, né? Então a preocupação ela é global e isso vem puxando muito essa parte de sustentabilidade, né? Então quem não se adaptar, se acaba ficando de fora, né? uhum, Então, bom, dentro da UPL hoje a gente tem uma plataforma chamada NPP, né, que é Natural Plant Protection, que seria a parte, uma proteção natural de plantas, né. Aí dentro desse segmento, a gente atua com a parte de biológicos, que aí ele pode ser de biocontrole, para controle de pragas, doenças, ou pode ser só um bioestimulante, né, uma ação que vai estimular a planta, e a gente também atua com a parte da parte mais de nutrição e produtos aí que vão biofertilizantes, que vão estimular, né, fazer estímulos aí para a planta. uhum, E aí são produtos que você consegue usar ativos mais orgânicos, que vão ter um menor risco, né, para campo. Você tem menores restrições de uso. E então é uma linha que a empresa ela vem investindo muito, principalmente trabalhando a questão de associação de manejo. Eu não vou trabalhar só com químico ou só com o biológico, só com a nutrição. Você vai precisar ter uma uhum. associação de manejo para no final ter uma melhor rentabilidade, né? E o desenvolvimento ele é muito interessante, né? A gente hoje, se eu for olhar para a parte de NPP, que são as nossas biosoluções, o meu tempo de desenvolvimento hoje de um produto, até desde o início até o lançamento, ele vai variar de 3 a 6 anos, né? Quando é nutrição, eu tenho uma facilidade maior do ponto de vista regulatório, né, uma rapidez maior, vamos dizer assim. E quando é mais biológico, o controle se leva um tempinho mais regulatório. Mas a parte do desenvolvimento ela é muito parecida, porque primeiro você começa olhando para as necessidades. Então, eu recebo uma necessidade do agricultor ou do time, ou vem uma ideia nova, né, uma inovação, que aí você vai precisar trabalhar uma demanda também, né, ensinar por que é importante. A partir disso, você vai ver a viabilidade, tanto econômica, de potencial, viabilidade técnica, de formulação, tudo. E aí você vai para a prova de conceito, que aí é você entender, eu tenho essa nova solução, beleza, qual que é o modo de ação dessa solução, qual que vai ser o posicionamento de dose, momento de aplicação, como que ele encaixa dentro do meu manejo, e aí você vai ter um trabalho muito mais de casa de vegetação, de parcelas pequenas, né, um trabalho mais realmente de pesquisa aplicada, consulta com parceiros, a gente tem uma rede hoje de especialistas externos que nos dão muito suporte, né, para a gente tentar entender qual que é o melhor caminho, e aí depois disso você começa a olhar, beleza, agora eu tenho um posicionamento para esse produto, você aí começa a olhar os resultados. Eu vou gerar uma maior massa de dados nas culturas de interesse. E aí você pode fazer isso local e regionalmente, né? Gero vários dados em várias estações espalhadas pelo Brasil para entender a estabilidade de dados, quanto que isso está me retornando, para depois você fazer todo um processo aí de pré-lançamento e lançamento. Então não é rápido, e é um desafio, porque, por exemplo, eu preciso começar um processo hoje,
para lançar um produto daqui a 3 anos, 5 anos. E o que o produtor vai continuar utilizando ou o que ele vai ter mudado, né, nesse período. Então, você precisa tentar antever pequenos sinais ou tendências de mercado para você fazer os investimentos de forma assertiva. Realmente é um desafio, né? Trabalhar com longo prazo, assim, médio prazo, né? Mas, ô Médio. Luciane, comparado com o desenvolvimento de químicos, os químicos, o processo é bem parecido com esse ou o processo é mais rápido, mais demorado de desenvolvimento de produtos? Eu diria que tem prós e contras dos dois lados. Obviamente, o desenvolvimento de um produto químico ele leva mais tempo. Inclusive, eu vejo os meus colegas, a gente tem reuniões, e às vezes você começa a falar de tendências futuras. E você, por causa das questões regulatórias, para fazer você precisa ter uma antecipação muito grande da parte regulatória e abertura de registro dos produtos, muito antecipada. Então, é possível ver os movimentos de mercado, tipo, 5, 10 anos antes. Você consegue, a gente aqui está trabalhando com um produto que vai estar pronto para lançar daqui 5 anos, e isso já está aberto, as outras empresas também já podem acessar, então você também pode ver o que outras empresas estão trabalhando. Então, a empresa Y está trabalhando com um ativo X, que vai lançar provavelmente daqui a quanto tempo. Então, do ponto de vista, se eu for pensar de demora, né, para você ter um produto, uma formulação final pronta para lançar, é muito mais tempo e muito mais investimento. O investimento regulatório é muito maior também, você gasta muito mais dinheiro, né, um investimento muito maior. Mas do ponto de vista de ver tendências, isso facilita, porque você vê o que cada empresa está trabalhando. E também você hoje, do lado da parte do crop protection, você tem um número menor de empresas que atuam, né? A gente consegue listar aqui as grandes, né, e as várias empresas aqui, mas vamos dizer, sei lá, 20, 30 empresas que a gente olha aí para esse mercado. No lado da parte de fertilizantes, né, de biofertilizantes, você tem muitas empresas. Então, assim, ao mesmo tempo que o processo de registro, de você poder lançar um produto, ele é, vamos dizer assim, mais rápido, você tem maior dificuldade de identificar tendências, porque aí eu não consigo ver o que os meus concorrentes estão trabalhando, ou o que está vindo de novo, né, olhando para essa parte. O investimento é menor, né, é mais aí o investimento que você faz como companhia para o desenvolvimento, mas o investimento regulatório, ele é um investimento menor. Então, você tem prós e contras dos dois lados, Fábio. Eu consigo registrar um pouco mais rápido e vou fazer vários investimentos, mas é um investimento mais de desenvolvimento em si, para eu chegar bem embasada e com as melhores respostas possíveis para o meu cliente, não um investimento tanto de regulatório assim, né? Então, tem os dois lados. Interessante. E você tem uma ideia, ô Luciane, de falar, porque assim, os químicos estão aí há muito mais tempo do que os biológicos, que é uma tendência mais recente. Hoje, no desenvolvimento de produtos, as empresas estão. Você tem uma noção de se o foco é muito maior em biológico ou se está dividido, meio a meio? Você tem uma ideia dessa proporção aí de desenvolvimento de novas soluções? Olha, eu acho que se a gente for olhar em número de soluções, a parte biológica e bioestimulantes, biofertilizantes, ela hoje está muito maior. Porque você tem uma tendência, né, a ter um portfólio maior de biosoluções. E se você for olhar, Fábio, a gente tem muita empresa nesse ramo. Né? Eu tenho, por exemplo, hoje, se você for olhar dados da Absol, passa de 500 empresas que hoje trabalham nessa área, só da parte de fertilizantes, de biofertilizantes, né? E tem algumas só com biológico. E agora a gente está vendo as grandes empresas também numa movimentação muito forte, né? De fazer investimento nessas áreas, justamente por ver um potencial. Então, eu acredito que o desenvolvimento ele vai acelerar bastante ainda também, a gente vai ver muita coisa nova ainda no mercado. O químico, ele vem fazendo, a gente, por exemplo, dentro da UPL, a gente tem uma rede de desenvolvimento muito grande, então a gente vê que os colegas da parte de crop têm trabalhado muito, e tem várias coisas aí que estão sendo trabalhadas no pipeline.
Mas se a gente for olhar o número de empresas e o investimento que as grandes estão fazendo, né, as maiores, ele está aumentando bastante, provavelmente vai vir muita coisa para o mercado. Legal. E com relação aos produtores, vocês têm que fazer também, você está na parte de desenvolvimento de produto, mas também ali tem que pensar na estratégia ali de como passar isso para os produtores, né? A gente sabe que muitas vezes uma tecnologia nova, um produto novo, tem alguns desafios ali de adesão no início, né? Como que você vê essa questão estratégica aí de comunicação? O principal desafio para vocês é comunicar isso para o produtor ou de passar para a rede de distribuidores, parceiros? Eu acredito que é muito a gente conseguir ter um acesso mais próximo ao cliente, né? Hoje a gente tem formas de acesso que é a parte da distribuição. Então aí você tem um elo que você precisa trabalhar muito bem, porque na maior parte das vezes é ele que vai te ajudar a levar a sua mensagem, certo? E aí você precisa estar muito bem alinhado para que a mensagem chegue de forma correta ao agricultor. E aí você tem a venda direta. Então a gente tem os investimentos, principalmente aí com o time da origem, né, da empresa, que ajudam muito nisso. Aí você, óbvio, está mais próximo desse time para que ele leve também a mensagem de forma correta. E então eu vejo que o desafio é muito assim. Hoje o Brasil ele é líder na taxa de adoção das biosoluções, né? E o grande case aqui é que se eu for pegar a Europa, outros países, eles trabalham muito culturas, mas de HF, né? Mais culturas de maior valor agregado. E aqui no Brasil, a gente tem um grande case, que é o carro-chefe soja, né? Porque eu tenho muita área, a taxa de adoção é muito grande e ela é a que lidera. Então, mesmo numa grande cultura, aqui no Brasil o pessoal usa muito. Então, a taxa de adoção vem sendo muito grande. E acho que o principal desafio é a gente conseguir traduzir o produtor entender. Porque como são muitas empresas dessa área de biosoluções, tem empresas que falam coisas boas, coisas, né, que realmente vão agregar, e tem empresas que não falam coisas tão legais ou pensa muito né, somente na venda, sem ser uma venda responsável, vamos dizer assim, né? E às vezes vem algumas promessas milagrosas que aí fazem com que talvez um pouco caia em descrédito, né? Eu tenho certeza, Fábio, que você já ouviu a expressão água de batata? Era muito, né? Sempre foi muito utilizado. Eu acho que isso vem diminuindo porque cada vez mais as empresas têm feito investimentos, né? Porque é um bom negócio, é o futuro, está muito associado a questões de sustentabilidade, tanto do negócio, quanto tanto ambiental quanto do negócio, né? Então, eu acho que o desafio é você vencer a barreira cultural e o produtor ele querer experimentar, ele querer conhecer coisas novas e não ficar tanto só em fontes ou ativos que ele usava no passado, né? Ele ter essa consciência de que pode ser mais eficiente, de que ele pode ter uma maior rentabilidade e aumentar a produtividade dele, né? Legal, é isso aí. Essa semana passada a gente estava com um grupo nos Estados Unidos, uns produtores do Mato Grosso, e nas conversas, nos deslocamentos e tudo, eu via muito isso, né? Eles trocando ideia do que funciona para e aí falando mal de uma marca, de outra. E aí, o que eu pergunto para você é o seguinte: você falou aí que vocês têm muitos concorrentes, né? Tem muitas empresas no mercado. Como se diferenciar tendo tantos concorrentes assim? Claro, a grande diferenciação vai ser sempre o produto que realmente funciona, né? E que traz o Uhum, sim. resultado que eles esperam. Mas para você aí, como parte da estratégia aí de marketing também, como vocês se diferenciam dos principais concorrentes aí de vocês? Bom, o que a gente tem buscado fazer, Fábio, primeiro é o desenvolvimento de boas soluções, tanto para crop protection quanto para a parte de biosoluções, a gente precisa ter um desenvolvimento responsável, né? Então, eu tenho uma solução que ela vai agregar realmente em produtividade, rentabilidade. E aí, só que só ter o produto, né, não é o suficiente, né? Porque às vezes você tem um bom produto, mas falta o restante da sua estratégia. Então,
Outra parte é a gente conseguir chegar a mensagem no cliente. Então, a gente tem trabalhado muito a parte de desenvolvimento de mercado, as nossas comunicações dos meios digitais também. Se você olhar nas nossas redes, o nosso time de comunicação faz um trabalho muito legal, que é tentar simplificar, levar esses conteúdos de uma forma mais leve, né, para serem mais absorvidos, né, a gente conseguir estar mais próximo do cliente. E aí entra muito estratégias também de acesso, né, a gente ter bons parceiros, que a gente consiga que eles repassem a nossa mensagem junto com o nosso time, essa parte do acesso de venda direta, e também está muito próximo de consultores e especialistas, né? Que vão ajudar a gente a dar autoridade, porque só nós, como empresa, falando sozinhos, fica um pouco, por mais que você esteja falando algo sério, fica com um tom enviesado, porque obviamente é o seu negócio, né? Mas a Uhum. gente busca, então, levar essa seriedade com trabalhos, também com parceiros externos, que eles estão fazendo trabalhos e eles estão confiando também, né? Então é mais Uhum. assim, acho que levar a mensagem e vencer muitas vezes uma barreira cultural, né? E aí é muito mais, acho que é isso no dia a dia para a gente conseguir trabalhar isso frente a outros concorrentes que no fim do dia têm estratégias muito semelhantes também, né? Uhum. Muito bem. E, Luciane, o que que você vê aí de tendência para os próximos anos nesse mercado de nutrição? O que que tem para vir aí pela frente? O que se tem pesquisado? Bom, o que a gente tem olhado muito, um dos pontos é a integração do químico com o biológico, né? Ou com a parte aí mais nutrição e fisiologia de plantas. Porque uma coisa não vai excluir a outra, né? O químico ele vai continuar existindo e vai o biológico, a nutrição, tudo vai continuar expandindo também. E uma coisa ela soma com a outra, porque eu consigo fortalecer a planta, eu consigo trazer com o biológico também um resultado mais progressivo, né? E associar isso com o químico. Então, uma das tendências é isso, você ter cada vez um sinergismo maior dentro do manejo. Acho que o segundo ponto que a gente pode falar é também trabalhar cada vez mais ferramentas que ajudem a aumentar a eficiência de uso de nutrientes, por exemplo. A gente tem visto Uhum. aí que a gente, não só nós, mas principalmente o Brasil, aqui a gente tem uma dependência muito grande, principalmente de fertilizantes de outros países. Né? Mais de 75, 80% hoje do NPK vem de fora. Né? E é assim, a gente tem visto incentivos, né, tanto governamentais quanto uma busca, né, das empresas por reduzir essa dependência, seja olhando aí para outras formas de trazer o nutriente mineral ou ter um melhor aproveitamento. Então, a gente tem visto tecnologias nesse sentido. A planta conseguindo ser otimizada, aproveitar melhor os nutrientes que ela tem à sua disposição, seja disponível a água ou o nutriente, né, ou seja, o adubo que você está aplicando na sua lavoura, ele ser melhor aproveitado, né? Ou fontes mais eficientes. Então, você ter uma maior eficiência. Acho que outro ponto é a questão de agricultura regenerativa, né? Ele está associado aí como que você faz o teu manejo de uma forma a promover isso, pegada de carbono. Eu acredito que isso vai continuar. E também a integração, talvez, com a parte digital, né? Parte de inteligência artificial, cada vez mais um Uhum. sinergismo, não só do insumo, mas também das ferramentas, do manejo, você ter, provavelmente vai começar a integrar mais isso, sabe, para você ter uma maior sustentabilidade. Então, são insumos, né? Acho que da parte de insumos mesmo, de biosoluções, talvez é um pouco difícil de prever, porque eu acredito que vai surgir muita coisa nova. Mas as tendências, Uhum. acredito que venham muito nesse sentido. Legal, você comentou aí dessa tendência de mesclar, né, químicos com biológicos. Você acredita, aí é mais uma crença pessoal, você acredita que num futuro, daqui 10 anos, 15 anos, você acredita que a gente possa ter algo, não 100%, mas 80%, 90% só de biológicos rodando, ou você acha que ainda a gente sempre vai ter aí essa necessidade de mesclar? Não, acho que 80, 90% é muito, Fábio. Eu acredito que às vezes você pode chegar até no meio a meio, mas mais do que isso, acho que é muita coisa. Porque você tem
um lado bom dos dois, né? Por exemplo, quando eu Uhum. trabalho com bioestimulante, com fertilizantes, você está fortalecendo a planta, né? Você está dando suporte para a planta se desenvolver e, com isso, indiretamente, ela vai ser mais resistente às doenças. Quando você trabalha com o biológico, você geralmente precisa atuar preventivamente, porque o biológico ele precisa ter um tempo, né? Ele vai se desenvolvendo e você tem também um maior tempo residual de atuação do ciclo, né, da lavoura. E quando você Uhum. olha para o químico, você vai ter um efeito às vezes mais rápido, mais de choque, né? Você tem um residual menor, mais curto. Então, eu acredito que vai ficar no máximo meio a meio, né? Vai continuar tendo uma integração. Inclusive, por exemplo, se você olhar principalmente a parte de inseticidas, quando você tem uma integração do biológico com o químico, você tem resultados muito melhores. Então, acho que principalmente esse vai ser o caminho, né? Vai continuar. Bacana. E outra pergunta, Luciane, que eu queria fazer para você é com relação aos eventos que tem do agro hoje. A gente vê um número cada vez maior de eventos aqui no Brasil. A UPL está presente em todas as principais feiras. Eu tenho acompanhado, sempre passo por lá. E a gente visitou recentemente, aí semana passada, a Farm Progress Show lá nos Estados Unidos. É uma feira mais de maquinário, mas Uhum. uma diferença que o pessoal destacou bastante lá, os brasileiros que estavam com a gente, principalmente comparando com a AgriShow em Ribeirão Preto, é a questão dos estandes, né? Lá nos Estados Unidos a gente não vê aqueles estandes que com uma cenografia super elaborada, que nem a gente tem aqui no Brasil, né? Aqui é uma estrutura incrível, assim, e lá tudo muito simples, os Uhum. estandes, as coisas mais expostas ali, e recentemente eu vi uma discussão dessa no meio aí sobre as feiras que estão cada vez mais caras aqui no Brasil, mas por outro lado que o pessoal meio revoltado com isso, mas por outro lado que você não pode deixar de participar desses eventos, né? Porque são eventos ali grandes e de posicionamento de marca muito importante. Eu queria saber como é que você vê aí esse mercado de eventos, porque faz parte do marketing, da divulgação, né? Como você vê esses eventos aí para os próximos anos também? Você acha que tende a diminuir um pouco, porque tem explodido, ou eles vão continuar sendo muito importantes? Fábio, a gente vê o seguinte, vai muito da estratégia de cada companhia, né? Então tem companhias que principalmente você precisa ou introduzir, investir mais em marketing, né, institucional para você alavancar a marca, ou você precisa mais fazer uma manutenção mesmo, né? Então aí são decisões de marketing, né, e comunicação que você vai adotar. Uhum, Eu acho que as feiras são muito importantes, porque além de você promover a sua marca, você está lá próximo, sentindo como que está o clima da região, né, de negócios, de lavoura, tudo. Ele movimenta a economia das cidades, né, que promovem. Então, do ponto de vista de negócios em si, sinceramente, não é o local assim que sai os super negócios que vão sair, mas você promove a sua marca nessas feiras. Eu acho que a tendência, Fábio, que a gente está vendo é as empresas analisarem cada vez mais o investimento que elas estão fazendo. Porque a gente tem passado por algumas transformações que você tem visto questões de aumento de custo de matéria-prima, questões de cotação de câmbio de dólar, tudo isso vai afetando a sua margem. E aí você tem que avaliar como empresa os investimentos que você faz. A tendência é que cada vez mais as empresas coloquem isso na ponta do. Isso de forma geral, né? Coloquem isso na ponta uhum, do lápis para avaliar onde que elas vão ser mais eficientes e onde que é mais importante participar. Hoje, dentro da UPL, a gente participa das principais feiras, né? E eu acredito que a gente vai continuar participando, né, nos próximos anos, e a gente tenta mesclar também com eventos menores, né? Por exemplo, agora a gente tem feito eventos em todos os estados do Brasil, promovendo lançamentos de produtos, que aí a gente faz algo mais próximo dos nossos clientes, algo mais próximo dos nossos parceiros distribuidores. Então é uma mescla, né? Vamos continuar com as feiras grandes, mas também promovendo vários eventos menores para estar mais próximos e regionalizados, né? Porque às vezes as feiras elas são muito centralizadas em um lugar mais central, né? E quando você faz uhum. eventos regionais também, você consegue estar mais próximo do cliente. Legal, muito bom.
Acho que cada vez mais é isso que você falou, né? O resultado ali da ação que vai estar em foco, né? As empresas estão cada vez mais atentas a isso para não. Os recursos estão cada vez mais escassos também, então tem que usar muito bem. Eu acho que E só um comentário, Fábio, é que o importante é você estar próximo do agricultor. Né? O uhum, agricultor é peça fundamental, porque não é só porque ele usa, mas porque a gente fica entendendo o que ele está vendo que funciona, o que não funciona, né? Como que está indo o negócio dele. Para a gente é muito importante que ele tenha sucesso. Então, tudo isso viabiliza a gente estar próximo do agricultor. sim, e até para desenvolvimento, né? Para conhecer de perto as dores deles, o que está precisando. Então, essa proximidade aí realmente é fundamental. Sim. Luciane, você na sua trajetória aí, se você pudesse compartilhar com a gente um ou dois conhecimentos, assim, coisas que você aprendeu na sua trajetória profissional aí, e que você, aqueles que você gostaria de falar, putz, eu gostaria de ter sabido disso antes, né? De já ter desenvolvido antes, mas acabei aprendendo no meio do caminho. O que você poderia compartilhar aí com a gente de aprendizados? Pode ser mais na parte técnica, comportamental, qualquer coisa aí, mas que você desenvolveu ao longo da carreira aí para compartilhar de conhecimento com a gente. É, Fábio, eu acho que primeiro de tudo é que você precisa engajar mais pessoas, né? Você não faz nada sozinho. Então, você pode trabalhar muito bem, ter na sua cabeça, ou construir muito bem uma estratégia, mas no final do dia você precisa de mais pessoas, principalmente falando de empresas, né? Você, por exemplo, hoje estou focada em desenvolvimento de produtos, mas se a gente não tiver parceria de comunicação, parceria do time comercial, de parceiros, não vai sair do chão, né? O potencial vai ficar só no potencial e não vai se realizar, né? Então, a gente precisa de pessoas. E acho que o segundo ponto é a gente se preparar bastante, né? A gente não pode ser superficial hoje, né, Fábio? Se você entra no ramo, você precisa estudar, você vai precisar ter parceiros que te ajudem a aumentar o teu conhecimento, o teu desenvolvimento. Então, acho que você ter tempo de tanto da parte técnica quanto da parte de soft skills, né? Conseguir trabalhar isso, acho que é bem importante. E acho que o último que eu gostaria de comentar é que assim, não ter medo de testar. Tanto nós conhecer coisas novas ou começar a desenvolver coisas novas, quanto eu vejo que a gente está próximo dos produtores para eles também terem a coragem de testar, né, o que a gente está levando de novo. Acho que isso é bem importante, né? Muito bem. Ô, Luciano, a gente está chegando aqui na parte final do nosso podcast. Eu queria saber se tem algum projeto atual ou algum projeto que você queira falar sobre ele, algum produto que está lançando, enfim, alguma coisa nova ou alguma mensagem que você gostaria de deixar aí para quem está nos acompanhando aqui, quem viu o nosso bate-papo. Já que você me deu a deixa, Fábio, eu vou aproveitar para falar um pouquinho, né? A gente tem um lançamento novo agora, é um lançamento chamado Nuvita, que é um produto muito legal que a gente trabalhou os últimos 3 anos para conseguir fazer esses lançamentos agora. E ele é um produto que ele vem na nossa. Ele vem aqui muito na pegada de biosolução, visando promover que a planta ela seja mais eficiente no uso dos nutrientes que ela absorve, principalmente nitrogênio. Então, ela vai absorver mais, redistribuir mais e converter mais. Ou seja, ele vai ajudar a planta o investimento que você já faz na adubação, no fertilizante, ele ser melhor aproveitado pela planta e tem refletido muito em produtividade aí. Então, a gente está lançando esse produto esse ano. Gostaria de convidar todos a conhecer, né? Estejam abertos, né, a conhecer, mas ele tem uma explicação muito legal, né? A gente está muito embasado, então queria agradecer o espaço, Fábio, por falar disso e convidá-los a conhecer. Muito bem. Luciane, muito obrigado por aceitar nosso convite aqui, compartilhar seus conhecimentos, suas experiências e desejo muito sucesso aí para vocês nesse lançamento e nos próximos também. Muito obrigada, Fábio. A gente vai ter vários ainda nos próximos anos, tá? E foi uma satisfação conversar com você. Muito bem, agradecemos aí também você, nossos ouvintes aqui que nos acompanharam.
A gente vai deixar na descrição do episódio as informações da AgroTravel, da Luciane, da UPL também, para quem quiser saber mais. E se você curtiu esse bate-papo e quer continuar acompanhando temas do agro, não deixe de seguir a gente no Instagram, no YouTube e no Spotify, para não perder episódio nenhum e também ficar por dentro das novidades. E gostou? Compartilha com os amigos aí para a gente continuar ajudando a inspirar o agro brasileiro. Muito obrigado e até a próxima!